Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui estamos em mais uma pré-aula para nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E aqui nós estaremos falando sobre a lição de número 4, que tem por título Débora. E nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre as mulheres virtuosas da Bíblia Sagrada e o legado que cada uma delas deixou para nós. Eu sei que muitas tiveram seus erros, mas em sua grande parte nós percebemos os seus acertos. E estas mulheres, elas mostram para nós que é possível nós estarmos num lugar, não quer dizer de perfeição, mas em um lugar que nós temos uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. E aqui nesta pré-aula nós estaremos esboçando um pouco, falando um pouco desta mulher e trazendo para os nossos dias atuais as lições, o legado que ela deixou para nós e as lições que nós aprendemos a partir da sua história. Aqui o texto áureo diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Está em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Verdade prática: Deus sempre tem alguém para tapar a brecha. Num tempo de decadência do povo de Israel, Deus levantou uma mulher para livrar Israel. A leitura bíblica em classe se encontra em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 até o 9. E eu estarei lendo. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. O objetivo geral desta lição é mostrar que Débora foi uma mulher corajosa e dedicada na obra do Senhor. Os objetivos específicos, o primeiro tópico é aprender que Débora foi uma profetisa ungida e habilidosa para mediar os problemas de sua nação. Do tópico 2, entender que Débora foi uma conselheira e grande estrategista do povo de Israel. Do tópico 3, observar que o cântico de Débora expressa uma profunda devoção a Deus. Meus irmãos, eu estarei lendo a introdução para nós irmos adentrando na lição e nos tópicos. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que entendia. O povo de Israel quebrava a sua aliança com o Senhor. Em consequência, Deus os entregava nas mãos dos opressores. Cada vez que o povo clamava a Deus, ele levantava um juiz a fim de prover libertação para o povo. E aqui temos uma mulher que, segundo a Bíblia, foi juíza, profetisa e esposa. Seu marido se chamava Lapidote, que significa trovão, homem forte que sustenta o ministério da esposa. Aqui na introdução, a partir da introdução, quero aqui contextualizar um pouco
da história de Israel, resumindo aqui para o chamado de Débora. O povo de Israel, depois de serem tirados ali do Egito e foram conduzidos por Moisés, depois eles vão entrar na terra prometida, já conduzidos por Josué. E ali quando eles entram na terra prometida, Deus deu tudo para eles, deu uma cidade pronta, deu casas, Deus deu uma vida para eles, vamos dizer assim, tranquila. E o que eles precisavam fazer era obedecer a Deus, era adorar somente a Deus. Só que aqui nós vamos ver que depois da morte de Josué, Deus vai levantando outros juízes e o povo, eles não tinham rei ainda, porque lá na frente nós vamos ver, ali na história do profeta Samuel, que foi o último juiz ali sobre Israel, nós vamos ver que o povo pede um rei, Deus vai ungir ali, né? Samuel vai ungir Saul como rei, a partir dali começa a monarquia em Israel. Antes disso, eles eram regidos por juízes. E aqui nós vamos ver que Deus, é nesse contexto de juízes, que Deus levanta Débora. E Débora, ela não era só juíza, ela também era profetisa, e nós vamos estar falando sobre isso aqui à frente. Então, quando nós vamos ver, Israel estava vivendo um momento de idolatria, de apostasia, e consequentemente Deus os entrega na mão dos inimigos. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todas as vezes que Israel distanciava de Deus, Deus os entregava na mão de algum inimigo para que eles pudessem voltar para Deus. Eu costumo pensar que na nossa caminhada cristã hoje, Deus, ele permite certas coisas acontecerem na nossa vida para que nós estejamos mais na dependência dele. Quando as coisas estão difíceis, quando as lutas vêm, as enfermidades, as portas estão fechadas, os problemas batem à nossa porta, nós temos uma facilidade maior em fazer aquela campanha de oração, em estar falando com Deus, em estar vigiando, em estar pedindo para Deus misericórdia, jejuando, vigilante, enfim. Mas às vezes quando o mar está calmo, quando as coisas estão do jeito que nós estamos querendo, quando nós estamos recebendo de Deus, quando nós estamos livres das provações, aquele momento que tudo está bem, às vezes a nossa tendência é afastar ali um pouco de Deus, não consegui jejuar hoje, vou orar mais amanhã, hoje eu orei pouco, e por aí vai. Às vezes muitos crentes, até mesmo na igreja, tem crente que ele some dos trabalhos da igreja. Então Deus vai lá e dá um aperto, e aí nós humilhamos novamente aos pés do Senhor. Com o povo de Israel, isso acontecia com frequência. E eles eram muito inclinados a observar as práticas das outras nações, dos outros povos, a adorar os outros deuses e a infringir mesmo os mandamentos que Deus tinha entregue a eles. E é nesse cenário de idolatria, de apostasia, que surge Débora. E aí nós vamos falar sobre esta mulher. O tópico 1 tem por título A Vida de Débora. E o item 1 nós temos a sua biografia. Na biografia de Débora, nós temos a informação de que o seu nome significava abelha. Talvez lá na frente nós vamos ver que no próprio cântico dela tem a expressão mãe de Israel. Talvez esse nome tivesse uma relação ali no sentido da abelha rainha, daquela que realmente é importante dentro do cenário ali de, vamos dizer assim, de cuidar do povo, de estar ali exortando o povo. E Débora, ela é levantada, como eu disse para os irmãos, em um momento de idolatria, de apostasia ali em Israel.
e ela é levantada como profetisa e como juíza. Ela foi a única mulher a ser juíza em Israel. E a história de Débora é muito linda, assim como a história de outras mulheres. Por quê? Dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos observando, e quando nós pegamos a história, o contexto histórico, nós vamos observar que muitas mulheres, elas não tinham, ali no contexto do povo de Israel, elas não tinham tantos direitos, tanta voz como nós temos hoje, né, nos nossos dias atuais. Existiam muitas diferenças, mas ali Deus levanta uma mulher para ser juíza em Israel, para estar ali resolvendo as causas daquele povo. E quando nós olhamos, Débora, ela é levantada nesse contexto de idolatria, de apostasia, e alguns pontos me chamam a atenção. O primeiro ponto é o seguinte: naquele tempo, ali a Palestina, ela estava uma região muito próspera, com muitas cidades desenvolvidas, uma civilização cada vez se desenvolvendo, avançando mais e mais. E o povo de Israel começa a olhar para isso com apreço, começa a olhar para isso e começam a deixar que estas coisas venham influenciar a eles. E aqui eu quero abrir um ponto importante sobre os nossos dias atuais. Hoje nós temos o secularismo, o mundo secular, o avanço tecnológico, o avanço em tantas áreas que tem preenchido muitas vezes o espaço que é de Deus, que tem tirado muitos crentes de estarem na presença de Deus. Hoje as pessoas, elas estão muito envolvidas com as coisas deste mundo, com o mundo secular. E quantas vezes existem crentes que estão deixando de ir para um culto, para poder frequentar um cinema, porque está lançando o filme que ele tanto queria ver, porque ele quer terminar uma série que, nossa, ele estava ansioso por ela. Irmã, mas existe isso? Existe. Existe muitos crentes que estão deixando as coisas de Deus. Irmãos, não vamos muito longe não. O celular ele está roubando o tempo que é de, às vezes, você estar ali lendo a Bíblia, de você estar ali orando. E às vezes nós dizemos ainda: eu não tenho tempo, a correria do meu dia a dia, a correria do meu serviço. Mas se você parar para observar o tempo que você passa no seu celular, você vai ver que você tem tempo sim, é porque você está sendo um mau administrador do seu tempo. E às vezes nós olhamos para Israel, vivendo períodos de apostasia, idolatria, e muitos crentes estão na mesma situação. Hoje, voltando ao assunto do celular, o celular é parte do corpo de muita gente. A pessoa, ela esquece tudo, menos o seu celular. Para onde ela vai, ele está ali, ela não esquece dele, toda hora ela olha ele. E nós estamos, às vezes, deixando levar por essas coisas. E Deus, ele está falando conosco através desta lição. Deus está nos exortando: cuidado com as atrações deste mundo. Israel estava olhando para as outras nações e se distanciando cada vez mais de Deus. Mas Deus é maravilhoso. Sabe por quê? O que Deus faz? Deus entrega Israel na mão dos seus inimigos, na mão de Jabim, rei dos cananeus. E o povo começa a ser oprimido, o povo começa a sofrer. E então é quando eles reconhecem que eles precisam de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o verdadeiro avivamento, ele só chega para uma nação
em meio a lutas, tempestades, calamidades e sofrimento. Porque é quando o povo humilha debaixo da potente mão de Deus. Continuando aqui, nós vamos ver, retornando aqui para a história de Débora, é um ponto que você, professor que está me assistindo, pode estar pincelando na sua aula e pode estar citando outros exemplos. Aqui eu citei essa questão aí vamos dizer assim, das questões, né, das artes visuais ali, citei a questão do celular, mas nós temos muitas outras coisas que nós podemos estar falando. E aqui nós vamos ver que Israel, ele começa a olhar e ver que ele está sem saída, porque os cananeus, eles eram muito maior na questão das guerras, da arte da guerra, do que o povo de Israel. Então o povo de Israel olhava para um lado e para outro e dizia: como é que nós vamos contra esse povo, se esse povo é mais poderoso do que nós na arte de guerrear? Mas Israel tinha um Deus, e esse Deus, ele vence qualquer batalha. O item 2 vai falar que Débora era profetisa. Débora, ela era uma porta-voz de Deus. E o profeta, que é um outro ponto interessante de nós entrarmos, o profeta, ele não fala somente aquilo que ele quer. Não é aquilo que ele quer que ele foi chamado para falar. Somente não, perdão pela expressão. O profeta, ele está para falar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Muitos hoje estão sofrendo consequências porque eles ou estão entregando a mais ou eles estão se acovardando e não estão entregando o que Deus está mandando entregar. E as consequências, elas vêm. Quando a gente padece a consequência no momento, eu já passei mal, porque Deus mandou eu entregar um recado, eu me acovardei, eu comecei a passar mal, levantei, fui lá e entreguei o recado. Mas e quando essas consequências, elas vêm depois? Vamos entrar na brecha, irmãos. Vamos levantar, vamos agir, vamos fazer a vontade de Deus. É tempo de despertar. É tempo de não olhar para trás, é tempo de olhar só para frente, porque Deus tem nos chamado para essa obra. E aqui nós vamos ver que Débora, ela mantinha um relacionamento intenso com Deus. E ela não se acovardou, ela entregou a mensagem para Baraque. Quando Deus chama ela, quando Deus fala com ela, ela chama Baraque. E até a estratégia que era para ser utilizada na guerra, Deus fala para Débora e ela entrega para Baraque. Infelizmente, ele não quis ir sozinho, ele ficou com medo. E olhando para o lado de Baraque, talvez ele estivesse olhando e dizendo: mas os cananeus têm tantas armas de guerra, estão tão preparados para a batalha, quem sou eu? Quem somos nós? Talvez naquele momento a fé dele não alcançou o que a fé de Débora alcançou, que era a providência de Deus. O item 3 do tópico 1 vai dizer que Débora era juíza. Ela sabia discernir e julgar com retidão. Inclusive, ela é chamada mãe de Israel. Eu quero ler essa referência que está lá em Juízes 5, versículo 7, que diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Deus levantou essa mulher. E esse me levantei aqui, irmã, porque ela está querendo se exaltar? Não. Aqui eu entendo que ela levantou no sentido de agir. Deus usou ela falou com ela falou com Baraque, ele falou que não tinha coragem de ir sozinho e ela se dispôs. Então esse levantar está no sentido de se dispor a ir à guerra, a agir. Porque ela julgava ali debaixo daquelas palmeiras, num lugar aberto. E quando fala sobre levantar,
Aqui eu entendo no sentido de ação mesmo, de agir, dela se levantar e dispor a ir para a batalha e guerrear pelo povo de Israel. Resumindo o tópico 1, Débora profetiza, juíza em Israel num tempo de apostasia, de idolatria, mas que Deus entregou a nação nas mãos dos cananeus. E aqui Deus vai usar Débora para novamente o povo de Israel ser liberto. Para o contrário, agora Deus entrega os cananeus na mão do povo de Israel. O tópico 2 vai falar sobre Débora, conselheira do seu povo. O item 1 diz assim: todos ouviam seu conselho. E aqui eu grifei uma parte no final da revista que vai dizer: sua palavra era séria e confiável, Débora dava bons conselhos e tinha resultados. Isso aqui me chamou muita atenção quando nós vamos ver que o povo ouvia Débora. Ela se assentava ali e o povo procurava ela. Irmãos, é tão bom quando nós procuramos um servo ou uma serva de Deus e nós ouvimos uma palavra vinda da parte do Senhor, uma palavra de sabedoria, de retidão. Quando a pessoa te dá um conselho que você para refletir e fala, realmente, essa pessoa ela só quer me ajudar. E agora eu te pergunto, quem tem sido você quando alguém te procura para um conselho? Nós precisamos, como servos do Senhor, pedir a Deus que Ele nos dê essa sabedoria, para que da nossa boca saiam palavras sábias, para que da nossa boca saiam palavras de sabedoria, que nós possamos orar e falar com Deus, Senhor, que quando alguém me procurar, quando alguém lamentar algo para mim, que da minha boca saia palavras de sabedoria, que você, irmã que me assiste, você possa dizer, Senhor, que eu seja como Débora, que as pessoas tenham realmente apreço por me ouvir, por ouvir o meu conselho, acatar o meu conselho e voltar e dizer, irmã, irmão também, eu acatei o seu conselho, eu fiz conforme você falou e deu certo, e Deus me abençoou. Nós precisamos ser boca de Deus em meio a essa geração. Da nossa boca sair conselhos sábios, não conselhos que vai levar nosso irmão ao fracasso. E Débora, ela era uma ótima conselheira. É uma das virtudes desta mulher. O segundo ponto que nós temos aqui, confiava na voz de Deus. Ela agia com sabedoria vinda de Deus. Quando ela recebe a mensagem de Deus no texto que nós lemos, na leitura bíblica em classe, nós vamos ver que ela recebe ali a estratégia de batalha e ela chama Baraque e repassa tudo aquilo para ele. E ele vai ficar inseguro. E ela vai dizer, eu vou contigo. Esse eu vou, irmãos, simbolizava que ela estava dizendo, eu tenho convicção que foi Deus que me deu essa estratégia de batalha. Eu tenho convicção, eu tenho confiança no Deus que eu sirvo, que vai dar tudo certo e nós vamos vencer a guerra, porque Débora não estava olhando para o tamanho, para o poderio do seu inimigo, ela estava olhando somente para Deus, para o Deus que a havia chamado e capacitado ela para estar naquela função. E ela incentivou a Baraque, incentivou o exército e eles foram para a guerra e Deus lhe deu a vitória. O item 3 vai dizer, Deus dá a vitória a Israel. Resumindo a tática, resumindo o que Deus entregou para Débora e o que é importante, a obediência. Ela não ficou, não, Baraque, mas vamos trocar de lugar, vamos fazer isso aqui, vamos chamar mais homens, esse tanto aqui tá pouco. Não, ela obedeceu o que Deus falou. É importante também para se ter vitória.
Tem crente que Deus fala com ele, mas ele não obedece. E aí ele vive uma vida embaraçada e de fracasso, porque ele nunca parou para obedecer à voz de Deus. Mas continuando aqui, qual era a tática que Deus deu para Débora e Baraque? Reunir forças, homens, no Monte Tabor, onde eles teriam uma visão clara daquela área, e Deus fez chover um temporal, e nós vamos ver que transbordou o rio Quizon, que o povo de Císera, ali os cananeus estariam passando ali próximo, né? Para chegar até onde o povo de Israel estava, eles precisaram passar por ali. O que aconteceu? Os carros ficaram atolados, eles tinham carros de guerra, eles estavam preparados, mas os carros ficaram atolados e o povo de Israel triunfou sobre os inimigos, porque eles perderam ali naquele momento aquilo que eles tinham, que eles estavam confiando nas suas armas, nos seus carros, mas a situação em que eles ficaram, eles perderam a batalha. Israel feriu aqueles homens e Císera, que era o capitão do exército, ele fugiu. Mas mais uma vez Deus levanta uma outra mulher. E na conclusão nós vamos falar sobre essa questão de Deus levantando mulheres. Ele fugiu e escondeu na tenda de Jael, que era a mulher de Éber. E ali ela dá para ele, se não me engano, o leite. E depois ele adormece e ela mata-o. E ali nós vamos ver a vitória por completo de Israel. No tópico 3, nós já temos aqui, depois da vitória, nós vamos ter o cântico de Débora. O item 1 vai falar, celebra a vitória de Débora e Baraque contra Císera. O cântico, o irmão colocou aqui, o comentarista colocou que ele é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento. Nós temos um texto rico, tanto em questão de história, quanto na mensagem poética que ele transmite. E aqui nós vamos ver que esse cântico ele faz um complemento da narrativa do capítulo 4, e além disso ele traz detalhes sobre a batalha, sobre o triunfo de Israel diante dos cananeus, com o exército inimigo. Aqui nós vamos encontrar mais detalhes nesse cântico. É por isso que ele é de suma importância. Ah, mas era só o cântico, só a adoração de Débora. Não, aqui nós encontramos mais detalhes desta guerra. Inclusive, que eu falei para os irmãos de Císera ter fugido e Jael ter matado, nós vamos encontrar essa parte no cântico de Débora. 2. Louvor de gratidão. Eu quero ler aqui uma parte que eu grifei na revista. Os cânticos que os santos elevavam de todo o coração ao Senhor eram um meio importante de expressar sua gratidão a Deus pelo seu poder redentor. Aqui eu quero abrir um outro ponto também, sobre gratidão. Essa lição é muito rica, irmãos. Se eu fosse falar aqui, se a gente fosse falar, esse vídeo ia ficar muito extenso. Mas você, professor, pode estar aprofundando, você terá mais tempo ali na escola dominical. E aqui quando nós vamos observar, nós vamos ver que esse cântico simboliza gratidão. Na nossa vida, quantas vezes nós somos ingratos? Esses dias eu falava na igreja, aqui na minha igreja em Lavandeira, sobre o pecado de Adão e Eva, só saindo um pouquinho aqui da lição, da história de Débora. E nós vamos observar que ali Deus deu jardim, somente uma árvore é que eles não podiam provar do seu fruto. E eles fizeram o quê? Comeram justamente o fruto proibido. E nós vamos ver que aqui tem um pecado também de ingratidão. Eles tinham tudo, Adão e Eva tinham tudo, mas eles se atentaram para o que eles não tinham. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus nos dá tudo, mas aquilo que nós estamos pedindo e que está demorando chegar, aí nós começamos a murmurar, a reclamar, a falar. Irmãos, a murmuração
Esses dias eu vi uma frase que dizia que a murmuração é você dizer que se você estivesse no lugar daquela pessoa, você faria muito melhor. Ou seja, nós estamos dizendo que se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente sabia trabalhar melhor. Vamos ter cuidado, o povo de Israel, eles cometeram o pecado de murmuração e eles pagaram um preço por isso. E aqui, voltando nesse contexto, nós podemos falar aqui sobre a gratidão. Débora e Baraque, ao terminar a batalha, eles agradeceram ao Senhor em forma de cântico. Quantas vezes nós oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou meses, ou dias, por uma bênção, e quando Deus nos concede a bênção, às vezes nós não voltamos para agradecer. Às vezes nós passamos ali jejumando, orando, buscando, e quando nós recebemos a bênção, não, agora eu já vou jejuar por outra coisa. Às vezes nós não oferecemos um sacrifício a Deus em gratidão. Nós não tiramos um tempo, eu vou tirar aqui meia hora, 1 hora, para somente agradecer a Deus. Essa minha oração vai ser de gratidão, vai ser um cântico ao Senhor para agradecer a Ele pelo que Ele me deu, pelo que Ele me entregou. Vamos aprender com o exemplo de Débora e sermos gratos ao que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por fim, nós temos louvor de adoração. Aqui, além do louvor de gratidão, eles estavam adorando a Deus, mostrando a soberania de Deus, porque depois deste episódio, a Bíblia vai narrar que Israel viveu 40 anos de paz. Débora, esta mulher aqui, o comentarista colocou alguns pontos e eu separei-os porque me chamou muita atenção. Débora, ela tinha autoridade de juíza, o dom profético, a coragem dos valentes e, além disso, era uma poetisa, porque ela escreve um texto muito lindo falando sobre aquela batalha, sobre como eles triunfaram sobre o exército inimigo. E aquela mulher, ela mostra mais uma vez que ela estava se deixando ser usada por Deus. Ela não estava preocupada com os holofotes, com a fama, como muitos têm preocupado hoje em dia. Ela estava preocupada em ser alguém, um vaso que Deus iria usar para restaurar a nação de Israel. Que nós sejamos como Débora, que em meio a esta geração, que em meio a este mundo corrompido, em meio a tantas coisas que têm acontecido, que nós sejamos porta-voz de Deus para a restauração do povo, para a restauração da glória de Deus, da graça de Deus no nosso meio, nos nossos dias. Conclusão. Se os homens não forem à guerra, haverá uma Débora para fazê-lo sem passar por cima de ninguém, mas não se conformando com a situação presente. Ali Deus levantou uma mulher e depois nós temos Jael também, outra mulher usada ali, que fez a sua parte em exterminar Sísera, aquele capitão. Nós vamos ver aqui que Deus levantou estas mulheres, porque eu acredito que os homens se acovardaram. O próprio Baraque não quis ir sozinho para a guerra. Então, irmãos, aqui eu deixo uma mensagem para os irmãos: não se acovarde. Porque se você se acovarda, Deus levanta outro, mas a obra de Deus vai ser feita. E eu quero voltar atrás e dizer que essa mensagem não é só para os irmãos, é para todos nós. Porque se eu deixar de fazer, a obra do Senhor ela não vai parar. Deus vai levantar alguém que vai fazer a obra de Deus. Se você não quer fazer achando que a obra vai parar, achando que o pastor vai sofrer sozinho, meu irmão, Deus capacita outro, Deus levanta outro e a obra do Senhor continua sendo feita. A palavra de Deus habita em corações corajosos. Quem não crê não é capaz de atos de coragem.
Débora tinha fé em Deus e por isso não temeu ir à guerra e voltou dela vitoriosa. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos pastores, os nossos comentaristas, meus colegas que fazem leitura diária, pré-aula, você que nos acompanha aqui no canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.